Olá, estudante, seja bem-vindo ao canal Aulas de Química. Eu sou o professor Fredson Guimarães e aqui no Cortes para o Enem eu irei resolver questões de conteúdos que aparecem com maior frequência na prova do Enem. Hoje nós iremos resolver uma questão do assunto separação de misturas. Esse assunto ele é frequente na prova do Enem e assim, sempre quando aparece esse assunto, está relacionado na maioria das vezes ao tratamento da água, ao tratamento de resíduos, à parte da química ambiental. Então fiquem ligados, assistam até o final para vocês entenderem como funciona uma questão desse tipo. Essa é uma questão de 2020. Em um laboratório, um técnico em química foi incumbido de tratar um resíduo. Olha o que eu falei para vocês, tratamento de resíduos, né, evitando seu descarte direto no meio ambiente. Então, como eu disse para vocês, né, ao encontrar o frasco, observou a seguinte informação: resíduo, mistura de acetato de etila e água. Considere os dados do acetato de etila. Então a gente tem que prestar atenção a esses dados que estão sendo apresentados. Baixa solubilidade em água. Pessoal, a gente tem que entender que a água ela é uma substância polar, a gente já sabe disso. Se o acetato de etila tem baixa solubilidade em água, significa dizer que ele tem uma baixa polaridade, já que a água é uma substância polar e o acetato não consegue se dissolver bem na água, então é porque a substância acetato de etila tem baixa polaridade. Então, a gente pode dizer que num sistema formado por água e acetato de etila, a gente vai ter um sistema bifásico, constando, né, um sistema heterogêneo, um sistema com duas fases. Uma substância vai estar na fase inferior e outra na fase superior. Quem vai determinar isso vai ser a densidade. Nós temos aqui outro dado do acetato de etila, que é a massa específica. A massa específica a gente tem que lembrar que ela é a relação entre a massa e o volume da substância. A massa específica tem a mesma definição da densidade, só que a densidade está relacionada com a questão do corpo, com a porção limitada da matéria. Então, a gente tem que lembrar também que a densidade da água ela é de 1 grama por centímetro cúbico, enquanto que a densidade aqui do acetato de etila é 0,9 grama por centímetro cúbico. Então, no sistema formado por água e acetato, a água vai estar na fase inferior, porque ela é mais densa, enquanto que o acetato estará na fase superior. Vejam vocês que a gente tem que ter um acervo de informações para poder interpretar todos esses dados que estão sendo apresentados aqui na questão. Temperatura de fusão do acetato é de menos 83 graus Celsius. A gente tem que lembrar que a temperatura de fusão é a temperatura em que uma substância passa do estado sólido para o estado líquido, e a pressão de vapor do acetato de etila ela é maior do que a pressão de vapor da água. Vou colocar aqui, ó, PV alta, né? O que significa dizer isso? Primeiro, o que é pressão de vapor? A gente tem que lembrar que a pressão de vapor é a pressão exercida por um vapor que foi originado por um líquido que está em equilíbrio termodinâmico com este líquido, a gente levando em consideração que o sistema é fechado. Se o acetato de etila tem uma pressão de vapor elevada, significa dizer que ele é volátil. Ele passa facilmente para o estado de vapor, ok? Então ele é mais volátil que a água. Então vejam que a gente só fez considerar os dados que foram apresentados na questão, ok? Se você estiver gostando do conteúdo da aula, se inscreva no canal, deixe um like, ative o sininho e assista até o final para você entender todo o passo a passo da resolução dessa questão. A fim de tratar o resíduo, recuperando o acetato de etila, então a gente vai ter que recuperar o acetato de etila, o técnico deve, letra A, evaporar o acetato de etila sem alterar o conteúdo da água? Não. A evaporação não é um processo efetivo aqui, porque a gente quer recuperar o acetato de etila. Se a gente evaporar, a gente vai perder. Então, a letra A está errada. Filtrar a mistura utilizando um funil comum e um papel de filtro? Errado. A filtração comum, o papel de filtro, não é efetivo para separar dois líquidos
immiscíveis. Aqui esse processo seria efetivo se nós tivéssemos um sólido disperso em um fluido, ou seja, nós tivéssemos um sólido num líquido ou um sólido em um gás. Por exemplo, se a gente tivesse areia dispersa em água, então o papel filtro serviria para separar esses dois componentes, porque o papel filtro iria permitir que a água passasse, mas a areia ficaria retida. Então, esse processo não é efetivo para separar acetato de água. Realizar uma destilação simples para separar a água do acetato de etila. Errado. A destilação simples a gente usa para misturas homogêneas, quando a gente tem um sólido que se encontra dissolvido em um líquido. Então, se eu tivesse, por exemplo, cloreto de sódio dissolvido em água, a gente poderia usar a destilação simples para separar a água do cloreto de sódio. Proceder a uma centrifugação da mistura para remover o acetato de etila. Vejam vocês, a centrifugação é um processo que serve para auxiliar, para acelerar a decantação. Só que o processo aqui já está decantado, a gente já tem um sistema com duas fases, a gente já tem a água na fase inferior e o acetato na fase superior. Então a centrifugação também não é efetiva aqui. A resposta correta é a letra E. A gente vai decantar a mistura separando os dois componentes em um funil adequado. Que funil é esse, professor? Vamos ver. O funil aqui é o funil de separação, ou funil de bromo. Ele é mais ou menos assim. A gente tem nele uma torneira, onde a gente regula a saída do líquido. Aqui é a torneira. A gente tem aqui o sistema com as duas substâncias. No nosso caso, a gente tem a água na fase inferior e a gente tem o acetato na fase superior, a gente já sabe disso. E aí o que acontece? A gente controla a saída do líquido mais denso, no caso aqui a água, a gente controla a saída até chegarmos no líquido que a gente tem interesse, no caso aqui o acetato. O nome desse funil é um funil de separação ou funil de bromo. Então, resposta correta, letra E. Ok? Então, vocês vejam que para resolver essa questão, eu usei um acervo de informações para a gente poder interpretar e poder chegar à resposta correta. Ok? Se você gostou do conteúdo da aula, eu te peço mais uma vez que se inscreva no canal, que deixe o like e que ative o sininho. Então, até a próxima e bons estudos para todos.